Anteriormente em O Enigma de Alexandre. Enquanto isso, Alberto chegava diante da casa de Arnaldo para falar com ele. Boa noite, Sr. Arnaldo. Fale, Alberto. Em que consiste sua vinda? Haverá uma assembleia para todos os fazendeiros da região na Casa do Povo amanhã de manhã, às 8 horas. É importante que todos compareçam. O que houve? Para que essa assembleia agora? Também não sei ao certo. Anselmo me pediu que eu a convocasse. Anselmo deve estar aprontando as suas como sempre. O assunto dessa vez parece sério. Está deixando o homem careca de preocupação. Então tá. Amanhã comparecerei sim. Tenha uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. O Enigma de Alexandre, parte 6. Aconteceu, também, ao fim da tarde, após uma prática de Lorena sobre o tronco de madeira no pavimento circular no meio da mata, que Heráclito, Erasmo, Tíquico e Sálvia, tomando cada um as suas armas, se puseram a caminho para a missão a que se haviam proposto. Lorena, pois, vendo aos 4 diante de si ajoelhados, fez sinal para que se levantassem e despediu-os, dizendo: Guerreiros da montanha, por quem meu coração se agita em mim, que o vosso fogo faça repousar o nosso reino em outras terras e o nosso palácio, enfim, possa ser edificado. Havendo terminado Lorena de falar, viraram-se os 4 e saíram do pavimento andando para o sul. Os olhos de todos fitaram-se por um breve momento neles, demonstrando a inveja que sentiam em parte por não irem no lugar deles. Havendo caminhado cerca de 600 metros para o sul, tomou Heráclito a palavra e disse: Como já havíamos decidido no pavimento de pedra, eu seguirei para sudoeste, a fim de ver se, como escriba, consigo negociar alguma coisa com os doutores daquelas terras. Pois já ouvi dizer que são gente bastante culta. E eu irei para o oriente, ao reino de Artemísia. Falou Tíquico. E Erasmo e eu iremos para o sul, ao povoado de Zedoária. Disse Sálvia. Nesse ponto, se separaram eles como haviam dito e cada um seguiu o seu caminho. Ora, havia para o sul daquela densa mata verde, uma grande região de amplas planícies, nas quais exuberantes jardins e prados pouco íngremes faziam repousar a morada de pastores, hortelãos e jardineiros que viviam em paz suas pacatas vidas. Muitos desses homens e mulheres eram imigrantes, outrora transeuntes, vindos do sul e que encontraram ali um lugar propício para habitar. Foram os próprios imigrantes que deram ao vale o nome de Zedoária, por conta da planta que encontraram com notável abundância na região. Eram estes homens acostumados à vida nômade, de modo que trouxeram seu estilo de habitação em tendas para o vale, constituindo um povoado na região, com várias barracas em um losango no centro do vale, no qual cerca de 120 pessoas moravam quando da ida de Erasmo e Sálvia a ter com eles. Quanto à fé e religiosidade, muitos em Zedoária adotavam uma forte crença na influência das estrelas sobre a vida humana e não só usavam as constelações para contarem seus mitos fundadores, mas também para profetizar o destino dos humanos e o fim do mundo. Contudo, havia alguns entre eles que traziam em seus mitos e superstições a percepção de um certo príncipe que deveria se levantar para pelejar pelo seu povo, os que lhe fossem fiéis. Era esperado que uma gente tão pacífica e desconexa das guerras dos demais povos poderia estar vivendo alienada da realidade social e política e facilmente poderia se tornar presa de qualquer líder carismático ou esperança messiânica, correndo também o risco de que este se levantasse com a intenção de cativar mentes e corações no engajamento a uma causa. E isso os guerreiros da montanha já tinham claro. Mas será que o espírito daqueles humildes indivíduos iria sucumbir diante das ofertas tentadoras de um reino sedento por extorquir e dissimular, visando atender seus próprios objetivos? Havendo, pois, Sálvia e Erasmo caminhado por cerca de 2 horas para o sul, adentrando o povoado de Zedoária, vieram à busca do chefe daquele lugar. Logo que chegaram, souberam que o povoado era governado pelo idoso e sábio ancião Demétrio, de 74 anos de idade que tinha uma vasta experiência de vida, com conhecimento técnico em vários ofícios e trabalhos que desempenhou ao longo da vida. No fim, talvez, convencer aquele povo poderia não ser tão fácil assim. A que viestes a este lugar? Perguntou Demétrio. Uma fogueira estava acesa no centro do losango, na porção de terra em meio às tendas. Já era noite e os mais sábios e experientes que dirigiam o povoado estavam sentados em volta do fogo, revivendo suas histórias e aspirações. Eu sou Erasmo e esta é minha querida colega Sálvia. Viemos do norte para conhecer este lugar. Assentai-vos. Vejo que sois dignos de estar conosco. Gostamos de dialogar com os que se nos chegam. Pedimos desculpas se estamos incomodando em alguma coisa, se viemos em uma má hora.
falou Sálvia. Ficai despreocupados. As estrelas já anunciavam vossa vinda. Como assim? As estrelas? Indagou Erasmo. Ah, sim. Estudamos as constelações do céu noturno há muito tempo, a fim de percebermos padrões que nos ensinem o passado e nos falem do futuro. Além disso, acreditamos que, ao trocarmos experiências com outros povos, cresceremos no conhecimento da verdade e descoberta dos grandes mistérios. Interessante. Só não consigo ver como as estrelas podem nos dizer tanto. Respondeu Sálvia. Como assim? No que acreditas? Tens outra fonte em que eu possa confiar mais do que nas estrelas? Se tiveres, apresenta-ma, por favor. Nessa hora, olhou Sálvia para Erasmo, procurando um sinal do que fazer, pois ressentiu-se em revelar sobre a seita a qual servia, buscando manter discrição, a fim de que os planos de Alexandre, agora, de Lorena não fossem revelados. Então Erasmo interpelou a Demétrio, dizendo-lhe: Por que as tendas desse lugar formam um losango? Há algum sentido nisso? Bem, como podes ver, cada uma das pontas do losango está voltada para um dos 4 pontos cardeais. Em nosso povo há 4 classes de pessoas. Conforme o ofício, cada qual acampa para cada um dos 4 ventos do céu. Pastores para o norte, hortelãos para o ocidente e jardineiros para o sul. E, enfim, os anciãos e anciãs para o oriente. Por que os anciãos estão ao oriente? Indagou Erasmo, tentando entender a disposição de todos os móveis que via em volta no terreiro. É um segredo que nós também não sabemos ao certo. Alguém dos nossos antepassados disse certa vez que, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Que filho do homem? Perguntou Sálvia. O príncipe que virá para resgatar as pessoas justas. Porém, a maior parte da tradição sobre esse príncipe foi esquecida e as fontes se perderam. A maior parte de nossa tradição se dá de forma oral. Você sabe dizer mais alguma outra coisa sobre esse príncipe? Perguntou Erasmo. Tem uma profecia. Os antigos a recitavam. Profecia? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, a fim de extinguir a transgressão, pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Isso está escrito em algum lugar? Perguntou Sálvia. Não sei. Nenhum de nós sequer sabe ler. Tudo o que temos são resquícios de lembranças e umas poucas partes que, de tanto serem recitadas, foram mantidas em nossas mentes quase incólumes. Nesse ponto, o coração de ambos, mas principalmente de Sálvia, já começava a se abrir, pois aquelas pessoas humildes e pacíficas pareciam ser confiáveis e de espírito assaz reto e amigável. Erasmo fitou por um breve momento os olhos no fogo, estarrecido, como se lhe sobreviesse um déjà vu. E logo falou. E o restante da profecia das 70 semanas? Você saberia nos dizer? Sim. Ela diz. Sabe e entende, desde a saída do decreto para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se edificarão, porém em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o ungido, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Estremeceu, pois, Erasmo, parecendo estar assustado. Vendo Sálvia a expressão de seu rosto, colocou a mão sobre seu ombro direito e disse-lhe: Erasmo, você está bem? O enigma do tempo. O quê? O pavimento de pedra, Sálvia. No meio da mata. 7 semanas. 62 semanas. Uma semana dividida ao meio. Está tudo lá. Tente se lembrar. Nossa, é mesmo. Pavimento de pedra? O que é isso? Perguntou Demétrio. Há um lugar que nós encontramos no meio da mata, do lado norte de onde viemos. Vários períodos de tempo estão representados lá. Respondeu Sálvia. Disse então Erasmo. Só que tem um período de 2300 anos lá também. As 70 semanas da profecia são semanas de anos. 490 anos ao todo. E esse período inicia um período maior de 2300 anos. O que será que significa? Isso me lembra uma profecia. Mas não é de 2300 anos. E, sim, 2300 dias.
Fale por favor, qual é essa profecia? Falou Sálvia. Eu era bem jovem quando meu pai me repetiu essas palavras. Se não me engano, é algo como vi um santo que falava. Disse, pois, outro aquele que falava até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da abominação desoladora, na qual o santuário é entregue a fim de ser pisado. E ele disse até 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Santuário? Sacrifício? Abominação desoladora? O que significa? Nunca me ensinaram. Mas vós pareceis ser jovens bastante perspicazes. Vós encontrareis, com certeza, a resposta para esse enigma, se a procurardes de todo o coração. Se eu fosse jovem, eu me poria à procura desse mistério. É muita coisa para digerir. Mas no fim, imagino, as peças deste enorme quebra-cabeças irão se encaixar. Falou Erasmo. Jovens, vinde dormir conosco. Já se vos preparou lugar para dormirdes em nosso meio. Podemos ir daqui a pouco? Gostaria de conversar com minha colega a sós. Claro. Tende uma boa noite. E sonhai com as estrelas. Ficaram, pois, Erasmo e Sálvia sozinhos no meio do acampamento. Parecia estar Sálvia bastante apreensiva, de modo que respirava um pouco ofegante. Vendo isso, Erasmo abraçou-a, de modo que algumas lágrimas começavam a escorrer de ambos os seus olhos. Disse, então, Erasmo: Você gostaria de me dizer alguma coisa? Nossa vida é tão triste e trabalhosa. Veja esse povo tão humilde e tão feliz. Você está pensando o mesmo que eu? Não sei, porém tem algo que me incomoda há muito tempo, que nunca consegui dizer, e quando vim com você a essa missão, senti com muito mais força o que já sentia. Sálvia, se você precisa confessar algo, só estamos eu e você aqui. E as estrelas. Erasmo, eu gosto muito de você. Eu amo muito você. Também te amo muito. Na montanha, por conta do juramento, nunca pude dizer nada. Eu gostaria de viver o resto da minha vida ao seu lado. Você não quer mais voltar para a montanha, não é? E você quer? Por favor, por tudo que há de mais sagrado, fique comigo. Acho que todos que foram enviados para essa missão pensaram a mesma coisa. Ninguém iria aguentar aquela tirana por muito mais tempo. A gente só precisaria voltar para salvar os nossos irmãos das mãos dela. Primeiro vamos dormir. Bons sonhos. Sonhe com as estrelas. Você também. Te amo. Continua. Se você gostou desse modelo de conteúdo e gostaria de assistir a continuação dessa história, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E até breve.